Shalom, meus queridos, bom dia, ok? Eu vou começar a gravar uma série de vídeos agora bem interessante, falando sobre assuntos que você talvez nunca ouviu falar dessa forma que eu vou passar aqui, e é sobre escatologia, ok? Então vou começar hoje já falando, discorrendo sobre essa questão do o que o formato da Terra influencia na interpretação escatológica, tá ok? Então segura aí que o vídeo está interessante. É verdade. Então, o que realmente muda na interpretação escatológica, né, quando você se depara com o real formato da Terra? Onde a Terra não é uma bola, não é um globo, não é, onde a gravidade não existe, e na realidade a Terra é flat, ou seja, as águas são planas e existem seus relevos na parte seca da Terra. Quando você depara com esse real formato da Terra e com as forças realmente que o Criador, né, como disse o Salmo 19, né, que a criação, ela escancara a glória de Deus, ela manifesta a sua grandeza. Então, quando você olha para a criação, você vê Deus, então você vê realmente as forças que o próprio Criador criou e que regem esse reino que se chama Terra, ok? Então, ele criou forças reais, empíricas, que podem ser medidas, né? Forças que nos seguram na Terra e forças que fazem esse reino funcionar perfeitamente como você vê hoje, ok? Então, quando você se depara verdadeiramente com o real formato da sua casa, né, da onde você mora, e você vai para os textos de Gênesis e para os textos de Apocalipse, você consegue enxergar então que muitas das passagens que lá estão não são simbólicas, não é algo simbólico, e não é porque o povo era burro e não sabia onde morava. Não é nada disso. É porque o que está lá não é simbólico, é literal. É o que está escrito, exatamente como está escrito. E a Bíblia é bem clara com isso. Ou você acha que Deus não sabia o que estava escrevendo? Porque a própria palavra de Deus diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então quando você... Ah, não, mas foi o homem que escreveu. Sim, o homem foi o canal da escrita. Entende? Mas Deus foi o autor da escrita. E como autor, você falar que aquilo ali... Né, não, eles não sabiam o que eu estava olhando. Eles estavam olhando, né, para o céu, mas eles não entendiam que o céu... Não era que o céu que estava movendo, que era a terra que estava girando. E aí Deus manda eles escreverem, não, né? O céu, né? O sol parou e a lua parou, né? Ali no livro de Josué. E na realidade não foi o sol que parou, nem foi a lua que parou. Foi a terra que parou de girar. Entende? Então assim, é algo muito surreal, é algo que não é o que está escrito, tá? Isso é uma interpretação que eles pegam de uma forma simbólica. Ou seja, eles pegam a ciência, né, que se diz ciência, e encaixa, né, a Bíblia nessa ciência. Porque a ciência agora explica, né, a Bíblia de uma forma que nós nunca conseguiríamos entender, tá? E na realidade é muito engano por detrás disso. E por qual é o motivo desse engano? É óbvio, né? Manter o povo na escuridão e na ignorância. Porque um povo ignorante é fácil de ser escravizado, dominado, comandado, ok? Então, partindo então do pressuposto agora que muitas das passagens, tanto que estão em Gênesis quanto que estão no livro de Apocalipse, são literais, não são mais simbólicas, então muda então muito o ponto de vista escatológico. Ou seja, a escatologia, ela dá um salto, ela dá uma reviravolta em muitos pontos interpretativos, ok? E eu vou estar falando sobre isso nos próximos vídeos também, porque eu vou entrar agora numa série, eu vou falar dos 7 selos, vou falar das 7 trombetas e vou falar das 7 taças num ponto de vista onde a Terra é flat, ok? Onde a Terra é plana, ou quando você enxerga verdadeiramente que as forças empíricas que Deus criou funcionam para manter esse reino, né, sobre o controle e o domínio do próprio Criador para o bem da nossa própria vida. Então, se você tem dúvidas sobre a questão do formato da Terra, eu vou deixar aqui no link da descrição abaixo 7 vídeos, eu vou te desafiar, 7 vídeos que eu gravei mostrando como é o funcionamento, como funciona muitas das coisas nesse reino, provando, né, numa ciência empírica, que nosso reino é flat, ok? Que nosso reino é plano, que as águas não fazem curva, que a gravidade não é uma força que existe, porque na realidade os pais da gravidade, né, vamos dizer assim, Newton e Einstein, eles colocaram esse nome, porque não sabiam explicar as forças operantes
né? Quando aquela maçã literalmente cai da macieira ali, e ele fala, isso é gravidade, né? Solta o microfone, tá, isso é gravidade, tá certo. É o nome que dá para aquilo que você não consegue explicar, literalmente. Então isso você já vê por aí. Agora olha só, quando eu entrar nessa parte, né, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, você vai entender muita coisa, né? Muitas vezes não dava para você nem conseguir imaginar isso. Que realmente aquilo era literal e não era simbólico. O que está escrito ali não era simbólico, mas literal. É claro e óbvio que muitos dos textos que estão ali em Apocalipse, sim, mostram símbolos, são simbólicos, alguns deles, mas muitos daqueles que eram vistos como simbólicos, né, deparando com essa realidade hoje, né, do nosso formato de terra, ele passa a ser então literal. E isso muda então, não só a nossa vida de uma forma em geral, né, a forma que nós vermos o nosso reino, no reino que o Senhor Deus criou para que nós pudéssemos morar, nossa casa, e também toda a beleza e a grandeza dessa criação gigantesca, né, que o Senhor fez e que Ele tem o controle, a chave e o domínio de tudo, ok? Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, em Lucas capítulo 10, versículo 18, o Senhor Jesus fala algo quando ele manda os discípulos 70, né, pregar o evangelho e tal, e nas casas ele fala assim, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele fala literalmente isso. Então lá em Lucas, Jesus já fala que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Então aquele texto lá de Apocalipse capítulo 12 é literalmente a revelação que João teve desse dia que Jesus já havia visto, né? Já havia visualizado, vislumbrado. E isso tudo está dentro dos nossos textos escatológicos e é algo que é literal, ok? Você vai entender o que eu quero dizer nos próximos vídeos. Então, eu vou começar falando sobre os selos, para a gente poder pegar uma sequência daquilo que eu quero trazer para vocês aqui. E não só isso, mas você vai perceber que muita coisa, né, está acontecendo hoje, nos levando, né, nos encaminhando para que tudo aquilo que o Senhor Jesus escreveu com o intuito de nos avisar, porque na realidade o livro de Apocalipse, que significa revelação, Apocalipse, ele veio para nos revelar, nos avisar de coisas que viriam, entende? Ou seja, tirar-nos das trevas. Apocalipse, ou seja, afastar a escuridão, afastar a cegueira, afastar dos nossos olhos tudo aquilo que nos cega. Então, esse é o intuito do livro de Apocalipse. Revelação. Na verdade, esse é o nome dele. Então, Apocalipse, revelação. Ok? Então, espere, nos próximos dias vamos estar falando sobre esse assunto forte, ok? E a Terra segue plana, flat, geocêntrica. E o céu movimentando sobre nossas cabeças. Então, não esqueça, assista os vídeos da descrição do link aqui desse vídeo para você ver os detalhes que eu falo sobre esse reino plano.